Boa tarde a todos. Os principais elementos eu vou respondendo aqui ao longo. Eu acho que é uma resposta longa e complexa que vários especialistas aqui vão ajudar a responder. Mas na minha visão, um bairro inteligente, uma cidade inteligente começa com pessoas inteligentes, produzindo, planejando e depois habitando e frequentando, estudando e trabalhando nesse lugar. Essas pessoas, elas precisam se congregar e trabalhar em conjunto. Esse é o principal pilar. Ninguém faz nada sozinho. E como que a gente resolve a questão da mobilidade, né? Para mim, a principal solução do drama da mobilidade que as cidades grandes têm com trânsito, um trânsito que não acaba nunca. Você faz ponte, você faz viaduto, se aumenta a estrada, abre uma nova via e lá enche de carro no dia seguinte e congestiona tudo de novo. Então a gente tem que prover a imobilidade. A gente tem que começar a pensar como que as pessoas podem viver sem precisar sair do centro para a periferia, do bairro para o centro, o tempo todo. Todo mundo sair às 9 da manhã da periferia para o centro e às 6 da tarde do centro para casa, não faz sentido. Vamos fazer com que as pessoas fiquem nos lugares equilibrados, com qualidade, e possam viver sem esses grandes deslocamentos todo dia. Essa é a solução que eu imagino. Bom, é para cá que eu conto? Sim. Ih, não foi. Ah, foi. Na Urban Systems... vamos para cá. Na Urban Systems, a gente está lá há 25 anos estudando esse Brasilzão, estudando o potencial para projetos imobiliários, turísticos, loteamentos, empreendimentos industriais, logísticos, projetos de mobilidade como aeroporto, porto e bairros planejados. Bairros planejados acabam sendo o lugar onde todo esse aprendizado de entender como funciona a moradia, a educação, a saúde e a mobilidade num ambiente só, né? Então a gente vem fazendo isso em todo o Brasil, estudando os projetos de base imobiliária. E com isso a gente veio analisar cidades, porque todos esses negócios, antes da gente empreender neles, a gente precisa entender aonde que eles vão acontecer. Que cidade é essa? Que região é essa? Tudo começa no entendimento do histórico. A gente precisa olhar para trás. Olhar para trás para planejar o futuro, né? Para quem que a gente vem... Que tipos de estudos que a gente vem fazendo? Estudos de potencial de mercado, plano estratégico, pesquisas, projeções de receita e demanda em projetos como um aeroporto, como metrô, desenvolvimento urbano e planejamento de cidades. E tudo isso buscando trazer dados, fatos e uma visão o mais assertiva possível. Assertiva porque é difícil dizer, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. O que vai acontecer com o comportamento das pessoas daqui a 2 anos, daqui a 3, e daqui a 15, e daqui a 20? Quando a gente faz um plano de um bairro, a gente tem que olhar 50 anos para frente, né? Então a gente faz uma projeção e a gente consegue entender tendências e dimensionar o futuro. Para quem que a gente vem trabalhando? Proprietários de imóveis, donos de fazenda, famílias, empresas como Rodia, por exemplo, Pirelli, enfim, empresas que acabam tendo um patrimônio nas fusões e aquisições e não sabem muito bem o que fazer. Numa negociação vem um terreno, vem uma fazenda e eles não sabem o que fazer. A gente trabalha com os incorporadores, loteadores, para os shoppings, para as redes de educação, redes de saúde. Com esses players, a gente vai aprendendo como funciona o seu negócio, né? Como o Einstein define aonde abrir um novo hospital, né? Como o Iguatemi define aonde abrir um novo shopping. Esses clientes vão nos ajudando a pensar a lógica do shopping, a lógica da saúde, a lógica da educação, da escola, do jardim de infância, da faculdade. Tudo isso
ajuda a gente a planejar um bairro, porque um bairro, diferente de um loteamento só de casas, tem que ter tudo. Como eu disse no início, uma nova centralidade onde as pessoas possam morar, trabalhar, estudar, se divertir, sem ter que usar o carro, sem ter que percorrer grandes distâncias. Bom, trabalhamos também para os investidores, os fundos, os caras que colocam dinheiro nesses negócios. Trabalhamos as consultorias internacionais, Deloitte, KPMG, e trabalhamos às vezes para o governo. A gente fez o plano estratégico, o master plan para revitalizar o centro do Rio de Janeiro, aí para o governo municipal do Rio de Janeiro, por exemplo. Nessa história, a gente criou o ranking das melhores cidades para fazer negócios. E esse ranking, desde 2014, todo ano a gente atualiza e publica em parceria com a revista Exame. Então, ele é o resultado desse olhar que a gente tem, desde olhar um lote, o que fazer num terreno de 500 metros quadrados no centro. Dá para fazer um hospital, dá para fazer uma escola, um prédio de apartamentos, até uma gleba de 15 milhões de metros quadrados, e até uma cidade inteira. Ao olhar as cidades, a gente começou a fazer uma comparação de cidades, comparando 70 indicadores nas cidades, para entender que cidade é boa para fazer negócio, que cidade que tem crescimento, que cidade que tem... Que indicadores são esses, né? Por exemplo, como que está a gestão pública, como que está o endividamento público, como está a relação de leitos hospitalares por habitante, de vagas na escola e na faculdade por habitante, de quilômetros de ciclovia por habitante, enfim, e por aí vai. Então, a gente faz essas comparações para entender e ter uma visão ampla de cidade boa para negócios, de cidade inteligente. Olhando aqui para vocês, a região da Grande Vitória, a gente percebe que Vitória e a região metropolitana impacta, além do Estado, muito de Minas, né? Acho que vocês estão acostumados a ver o mineiro, a praia do Mineiro é aqui, né? Vai para Guarapari, tem muito mineiro, etc. Então, a gente está tratando aqui de uma região com uma influência além, uma influência macro-regional, podemos dizer. E a gente percebe nos últimos anos o crescimento muito forte da região metropolitana, populacionalmente, economicamente, né? O número de domicílios, o mercado imobiliário bombando, com muitos lançamentos, com muito consumo, muita compra, muitas famílias sendo geradas. Esse é um aspecto super positivo. E a gente, porém, ao olhar o nosso território, começa a perceber as regiões mais densas, aonde está sendo urbanizado, e começa a ver alguns vazios. Então, a gente tem um desafio aqui. A gente não pode crescer sem planejamento, porque de um lado tem o mar, não dá. Do outro lado, a gente tem serra, tem áreas com restrição ambiental, áreas alagáveis, áreas verdes que a gente não deve tocar, deve preservar. Então, a nossa área disponível para desenvolvimento urbano acaba ficando limitada. A Vitória, por exemplo, não tem mais para onde crescer. É a região metropolitana. A gente tem que crescer para Vila Velha, Cariacica e Serra. E a gente deve prever como crescer. Não dá para todo mundo depender de Vitória. Não dá para todo mundo passar nessas pontes aí todo dia. É inviável pensar nesse crescimento futuro. Então a gente começa a olhar esses vazios e fala, poxa, o que a gente pode fazer nessas áreas aqui mais vazias? Como que a gente pode distribuir melhor essa renda? Né? Como que a gente pode equilibrar essa renda? Porque está todo mundo querendo morar onde está toda a infraestrutura, e onde tem toda a infraestrutura fica mais caro, e é onde tem o poder aquisitivo pode comprar. E onde não tem infraestrutura, o pessoal de menor renda, as zonas amarelinhas, elas ficam desabastecidas. Então, eles têm que morar longe da onde tem infraestrutura, da onde tem comércio, da onde tem serviço, da onde tem educação. Isso é um problema. Não podemos seguir assim, né? E ao olhar para o futuro, a gente começa a ver, olha, vamos continuar crescendo. De acordo com os dados do IBGE, a gente tem mais 15 ou 20 anos de crescimento populacional forte. Por outro lado, a nossa população tende a envelhecer. O número de pessoas com mais de 65 anos vai aumentar muito fortemente. O número de pessoas com menos de 15 anos vai cair bastante.
né? A gente está fazendo, agora a gente está fazendo menos filhos, tem muito pet, o pet acaba substituindo, né, essa coisa de criar, de fazer filhos, e a gente tem que pensar o futuro para essa situação. Então, precisamos de mais escola agora? Precisamos, mas vamos pensar que a escola pode se tornar uma outra coisa daqui a 20 anos, porque ela vai ficar vazia. Talvez ela possa servir para atender esse público com mais de 65 anos. Temos que pensar isso, não é? A relação de empregos, a empregabilidade tende a crescer também bastante. Então a gente tem que pensar aonde vão ser as áreas produtivas, aonde a gente vai ter escritório, aonde a gente vai ter galpão, fábrica, logística, e como a gente pode distribuir isso no nosso território de forma organizada, equilibrada e sustentável. Fazendo algumas projeções, a gente fez uma conta aqui, é o chute calculado, porque para planejar a gente tem que planejar em cima de número. Vai acontecer exatamente isso? Vamos chegar em 2040 com 660 mil pessoas? Talvez sim. A gente tem 3 cenários, um mais agressivo, um médio e conservador. No nosso cenário médio, acredito que vai acontecer isso. Então a gente tem que pensar aqui na produção de 162 mil novos domicílios, mais ou menos 8 mil casas e apartamentos por ano. Aonde isso vai acontecer? Bom, esse é a minha visão e estou aqui para ajudar vocês e é uma honra poder ter colaborado nesse projeto que vocês vão ver agora em seguida, em que demos alguns inputs para dar resposta a essas minhas perguntas, que os nossos amigos arquitetos vão apresentar muito melhor que eu. Obrigado.